galera, estamos no ar, senhoras e senhores, estamos no ar com mais um episódio do Falando e Tomando, aqui na nossa nova casa, nosso novo estúdio Falando e Tomando, e hoje para mais um bate-papo muito top, muito legal, onde mistura dois temas que eu gosto demais, que é futebol, apesar de eu não estar podendo falar muito de futebol esse ano, porque meu time não está me ajudando, mas adoro falar sobre futebol e vamos falar também sobre empreendedorismo. Hoje estamos aqui recebendo nada mais, nada menos, senhoras e senhores, que Carlos Pimentel, técnico de futebol, empreendedor, com uma baita de uma carreira, uma baita de uma história que ele vai contar e dividir com a gente aqui um pouco hoje. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, Bruno. Um prazer estar aqui com você. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no podcast. Com certeza vai ser um bate-papo de alto nível, de muita qualidade. Legal, muito bom, Carlos. Já te agradecer pela presença, né? Saiu lá de Tu, está aqui com a gente hoje, então muito obrigado pelo tempo. Eu sei que às vezes é corrido, o dia da gente às vezes precisa de mais horas para a gente poder conseguir fazer tudo, então eu sei que tirar um pouquinho do tempo para estar aqui, muito obrigado mesmo pelo tempo, pela presença e por estar aqui para dividir parte da sua história com a gente. Eu que agradeço a disponibilidade, o horário, a atenção, o carinho, de tornar isso aqui, esse bate-papo, uma realidade. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, cara, que bom. Eu também agradecer já a Ellen, né, que fez essa ponte entre a gente aqui. Ellen, Eduardo, muito obrigado para todos a vocês. Ellen, obrigado pelo todo o apoio, toda a ajuda que tem me dado aqui também no Falando e Tomando. Então é isso aí, senhoras e senhores. Não se esqueçam, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Para quem está na live aí já, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos e acompanhem esse bate-papo hoje que vai estar muito legal. Alguns recados que eu quero dar para vocês, pessoal, sobre os nossos parceiros e nossos patrocinadores. Está na descrição da live todos os contatos, tá? Então, todo mundo que está aparecendo na televisão aqui, que vocês estão vendo, também está na descrição dessa live. Então, tem o site, as redes sociais, os telefones, os endereços, todas as formas de vocês poderem contatar os nossos parceiros, os nossos patrocinadores aqui. Como eu sempre falo, todos que eu coloco minha mão no fogo, não coloco ninguém aqui que eu não confie, que eu não acredite realmente no trabalho que é prestado. Tá? Então, aqui todo mundo que está aqui. E se você também é empreendedor, é empresário, quer divulgar sua marca, seu produto, sua prestação de serviço e ainda não achou um canal para isso, não achou um meio de utilizar, de fazer sua marca crescer cada vez mais e alcançar patamares maiores, vem até aqui eu Falando e Tomando, que o poder do podcast, né, no marketing digital é muito grande, inclusive tivemos um episódio falando sobre isso. Então vem juntando nossas contas aí todas, por mês a gente está alcançando de 8 a 10 mil contas entre Instagram, YouTube, então cada vez crescendo cada vez mais. Então vem que a gente vai cuidar com muito prazer, muito carinho da sua marca também, da sua prestação de serviço. Um recado que eu quero dar para vocês também, pessoal, que é a respeito de um grande amigo nosso, um grande amigo meu, um casal de amigos meus que estão precisando de um apoio muito grande, uma força muito grande, que é a Adélia e o Rodolfo. Tá? Eles estão passando por um momento bem delicado, bem difícil. O Rodolfo está com alguns problemas de saúde, não está conseguindo se movimentar e tem algumas alterações que eles precisam fazer na casa deles e uma cirurgia com um valor muito alto, que se ele não fizer, ele vai acabar ficando tetraplégico. Tá? Então, nas minhas redes sociais eu estou sempre postando ali, né, a vaquinha que o pessoal está fazendo para poder ajudar. Então, que vocês puderem ajudar. Eles estão precisando de materiais de construção para fazer algumas reformas na casa. Enfim, uma série de coisas. Então, se vocês puderem contar com o apoio de vocês, seria muito importante para eles nesse momento. Ok? Então é isso, senhoras e senhores. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e não deixem de nos acompanhar em todas as nossas plataformas, todas as nossas redes sociais. Fechado? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui esse bate-papo. Vamos aqui conversar um pouco com o Carlos, conhecer um pouquinho da sua história. Carlos, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória, e aí a gente vai seguindo essa linha, seguindo esse caminho aí. Vamos lá, Bruno. Eu sou um apaixonado pelo futebol, antes de qualquer coisa. Um profissional que está há 30 anos militando no futebol, a mais de uma função, né? Mas antes disso, um apaixonado, torcedor, que já não posso me dar o direito de ter uma camisa para torcer,
que tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Meu time nunca vai estar nunca vai estar me fazendo passar aperto, a não ser os que eu trabalho. Eu sou santista, então. Já fui. Bom. Já fui, já trabalhei lá, inclusive. Olha que legal. E tudo começou, eu acho, como começa para a grande maioria dos meninos e hoje, felizmente, das meninas do nosso país, que é o sonho de jogar futebol. Ser um jogador, né? Hoje eu tenho um menino de 10 anos, o Murilo, e se você perguntar para ele 10 vezes o que ele quer ser na vida, ele vai falar 11, eu quero ser jogador de futebol. E não era diferente comigo, mas a minha empreitada ela não foi tão bem sucedida e ali na transição daquilo que nós chamamos da categoria. Antigamente falava juvenil para juniores, hoje sub-17 para sub-20, né? Eu recebi aquela notícia que ninguém quer receber de um treinador, hoje já não está no meio de nós. Ele falou assim: menino, você estuda? Eu falei: estudo, eu sou lá oriundo de Santo André, né? Do ABC Paulista. Estudo sim. Ele falou: então continue estudando, porque talento para futebol você não tem. Aí foi assim, a seco, curto e grosso. E veio aquele... Nem deu uma rodeada antes, nada direto. Mas eu agradeço, não que eu faça disso a minha maneira de interpelar hoje os meus atletas, mas assim, também não teve muito rodeio, não teve muito mimimi, foi direto ao assunto. Me gerou ali uns dias de luto, de choro, de tristeza, de conversa com o travesseiro. Eu imagino. Porém, isso a gente está falando de um adolescente ali de 16 anos, né? A única coisa que eu não pus em negociação é que eu iria trabalhar com futebol. Qual era o caminho para um cara que não joga? É o estudo, né? Então eu procurei um vestibular, fui fazer educação física, estudei os anos regulares e tal. E já no primeiro ano, eu não me contive, eu fui atrás de estágio, de graça, fazer scout. Antigamente se preenchia planilha para tudo. Eu fui lá na Ponte Preta de Campinas, bati na porta, teve gente que me ajudou, teve gente que não recebeu, como é normal. E a partir já do primeiro ano, isso a gente está falando de 1994, então faz 30 anos, eu tive a minha primeira inserção no futebol do lado oposto ao atleta. Eu não era mais jogador de base, de nada. E isso foi ganhando proporção, oportunidades foram aparecendo, logo eu me formo e quando eu me formo eu vou pro Corinthians. E no Corinthians eu fico ali 12 anos praticamente. 5 anos na categoria de base até o sub-20 e depois 7 anos na categoria profissional, experimentando todos os lados de títulos, mas também do rebaixamento, do fatídico rebaixamento de 2007. Aí eu saio do Corinthians, né? Todo mundo que estava ali saiu. Na semana seguinte, eu sou convidado para ir para o Santos, em 2008. Fico um período ali de 8 meses até acabar a Libertadores para nós perdemos. E aí, o treinador que à época estava no Corinthians quando a gente caiu, que era o Nelsinho Batista, ele já estava no Sport Recife e ele me chama. E é engraçado isso, porque você pensa que quem vai te chamar é quem foi um case de sucesso. E nesse caso foi o case, talvez, do maior fracasso da minha carreira, um rebaixamento num time do tamanho do Corinthians. Ele me chama para o Sport Recife, a gente vai lá e ganha a Copa do Brasil em cima de quem? Do Corinthians. Do Corinthians, nossa. Né? E aí as coisas vão acontecendo, vou dar um salto aqui para não ficar muito amarrado nessa sequência. Eu depois do Sport Recife, eu venho para Itu, morando em São Paulo, mas trabalhando em Itu, e daí eu vou para o Japão. Eu fico 7 temporadas lá. Quando eu volto do Japão, aí já com filhos, né? Fui sem nenhum, voltei com 3. Aí quando a gente volta, eu volto para o Ituano. E aí já não como preparador físico. Esse período todo aí, 22 anos, foram como preparador físico. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, como preparador. Quando eu volto, eu já volto como auxiliar técnico. Eu já tinha mudado a chavinha. Venho para o Ituano nessa condição, fico aqui de 2019, que é o meu retorno aqui para o Brasil e para o Ituano, até 22 como auxiliar técnico, aí eu tenho a oportunidade como treinador. E foi uma oportunidade dos sonhos. Hoje eu estava falando ainda com um diretor do clube, ele falou, foi um ano dos sonhos, né? O Ituano, infelizmente, esse ano está ali provavelmente
deve, né, passar por essa experiência ruim do descenso, mas a gente foi até a última rodada ali contra o Vasco, um jogo meio que parou o Brasil, pela grandeza do Vasco também, né, principalmente. E se a gente ganha, a gente vai para a Série A, né? Aí, a partir disso, eu já como efetivo, como treinador, e aí a coisa vai dando sequência, algumas propostas aceitas, outras não aceitas, que deveriam ter sido aceitas, tá? Mas, enfim, é a carreira dando sequência, mas o início foi aquele, a vontade de jogar futebol. Vontade de jogar futebol. Que legal, cara. Pô, então você passou por grandes clubes, grandes nomes do futebol hoje, né? E hoje você está no Ituano. Não, eu saio do Ituano em 2023, ano passado. Vou para... Eu tinha que terminar mais uma pós-graduação, um mestrado que eu estava fazendo em Portugal. Eu precisava esse tempo, eu precisava essa disponibilidade física, inclusive. Termino, volto e vou fazer o estadual desse ano no Ipatinga, em Minas Gerais. Legal. Né? E aí a saída do Ipatinga, essa janela que eu tô agora, foi o período do empreendimento, a gente vai chegar nisso aí, né? Uma hora de decidir democratizar o conhecimento e expandir isso e dar acesso para as pessoas que assim desejam, né? Que tem esse sonho de ter essa trajetória, de aventurar, de se firmar e de vencer nessa profissão. E agora começa a janela ali já. Outubro já é hora de pensar em 25 e o mercado está aberto e a gente está analisando. Que legal, cara. Como é que é? A gente, pô, eu sou um amante do futebol, eu gosto de futebol. Claro, eu sou santista de coração, passo raiva toda semana que tem jogo, ainda assim não deixo de assistir, não deixo de acompanhar. Mas hoje você está numa posição diferente, além de torcer, claro, mas você está numa posição hoje de inverso. Antes, como jogador, de repente, como jogador ali, você entende a gente aqui na torcida que xinga, que grita, não sei o quê. Hoje o técnico é um dos caras, né? 3 jogos errados ali, 3 jogos sem vitória, a culpa é do técnico. Como é que é isso para você hoje? Lidar com isso? Como é que foi lidar nesse período que você acompanhou grandes nomes do futebol, de técnicos, depois como técnico? Como é que é isso? Ter aqui no cangote a torcida gritando e xingando e falando e ameaçando. É um exercício constante. Eu não vou falar que eu sempre soube lidar bem com isso. Eu tive dificuldades, eu tive alguns momentos de sofrimento, outros de rebeldia, e nunca é o melhor caminho, porque, na verdade, você tem que tentar ter empatia, mesmo por esse cara que está ali manifestando de uma maneira passional, um monte de dilema da vida dele. Ninguém vai para o estádio com a intenção de xingar ninguém, né? Mas isso, a antropologia, existe um antropólogo muito famoso chamado Roberto da Mata. Ele estuda esse fenômeno antropológico do futebol em relação a essa identidade coletiva, principalmente do torcedor. E alguns dados estatísticos que eu desconhecia até estudar mostra que, por exemplo, numa linha de produção automotiva, ali no ABC Paulista, São Bernardo principalmente, que tem muita montadora, o número de acidentes na linha de produção num dia seguinte, uma segunda-feira, subsequente a uma derrota, uma eliminação, uma desclassificação do Corinthians, é estatisticamente significante. Olha onde que chega. Porque o cara está totalmente afetado pelo que aconteceu na modalidade esportiva. Então, se você começa... Tudo bem que ninguém quer ser para-raio, mas se você começa a conceber a dimensão do negócio e que você está ali, por mais que não existe você é o personagem treinador e o Carlos Pimentel, pai de 3 filhos, é outro. Você é a mesma pessoa, você é uma pessoa que sente, que anda, que tem emoções, enfim, que se comunica, mas você tem que também se preparar, ter resiliência e ter casca grossa, porque isso faz parte, ainda que não seja agradável. Se você, cada dia que você for xingado, você quiser tirar satisfação, você não vai viver nesse ambiente, né? Tem hora que você automatiza e nem escuta, principalmente no estádio lotado. Tem hora que e é a hora que mais machuca, é quando você vai, por exemplo, com o filho pro estádio. Aí quem tá sendo xingado é o treinador, mas para ele é o pai. Né? Esses momentos aí são mais difíceis, tem hora que a gente começa a evitar, já não leva tanto, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, faz parte da maturidade da profissão. E a gente vai crescendo, vai adquirindo, vai levando. Que legal, cara.
Eu imagino, assim, né? Tanto para técnico, para juiz, principalmente, o quão difícil não deve ser. Mas pô, é legal. Eu falei, eu gosto muito de futebol, eu assisto. Às vezes eu tô assistindo em casa, minha mãe ou minha filha passa e fala assim: pai, que jogo que é esse aí? É do Santos? Fala, não, filha, é futebol. Mas quem tá jogando? Fala, filha, é tal time, tal time. Mas não é do seu time, por que você tá assistindo? Fala, filha, é futebol. É futebol. Eu adoro assistir futebol. Jogar já não jogo mais, né? Tô cansado, velho, então não jogo mais. Mas assistir, cara, eu gosto muito de futebol. Muito, muito, muito. E uma coisa até, acho que nem tá no que eu tava pensando aqui, uma coisa que a gente sempre vê muitas histórias emocionantes dentro do esporte de uma forma geral, e o futebol não fica fora disso. E aí eu quero uma opinião sua, que tá dentro, vivendo aquilo, não é só pelo esporte, né, Carlos? Não é só o futebol. Não é só, é só futebol. É 22 caras jogando, correndo atrás de uma bola de futebol. Não é só isso. Tem todo um outro lado, né? Tem o lado de você testar os seus limites o tempo todo. Eu falei aqui de resiliência. Tem isso muito porque numa carreira bem sucedida, você vai falar de um percentual de conquista aí de 50%. Então, metade da sua carreira você vai perder. E as derrotas machucam demais, como você disse. 3 derrotas para um treinador hoje já é um limiar de corte. Então, é você se desafiar, é você saber trabalhar a solitude e a solidão. Porque quando você ganha, você é o melhor. Mas quando você perde, dentro do seu próprio ecossistema ali, da sua equipe, o treinador é um cara sozinho. Poucos querem ali tomar um café no final da madrugada, porque o jogo acaba às 11h30, até sair do estádio, dar entrevista, chegar no hotel, você só vai viajar no dia seguinte, isso aí é 1h30, 2h. Tem atleta que demora muito para jantar depois de um jogo, não tem fome. E aí você olha e fala assim, caramba, eu tô sozinho, na mesa ninguém nem quer nem sentar com você quando perde, né? Então é um divã constante. Então não é só o 11 contra 11, não é só o jogo, não é só ganhar, empatar e perder. Tem ali uma missão, você tem que ser um influenciador, você tem que ser um vendedor de ideias, mas acho que acima de tudo isso, você pode colaborar de uma maneira decisiva na transformação de vida de muita gente. Eu já trabalhei ao longo desses 30 anos com mais de 1.500 atletas. A grande maioria, que eu não sei onde está hoje. Alguns que todo mundo sabe. Então, assim, eu tive a felicidade de trabalhar no ciclo que nós colocamos na equipe profissional o Neymar, o Ganso, outros jogadores que já estão até em final de carreira, o Gil, o Everton, o Jô, outros que já são muito famosos em outras funções, como o Edu, que hoje está no Arsenal, tantos aqui, se a gente o Martinelli recentemente, o William, jogadores que jogavam, o Luiz Fabiano na Ponte Preta lá no início, que os mais jovens não vão lembrar desses nomes, mas que faz parte, né? Sim. da nossa memória. Exatamente. Trabalhei com o Juninho Paulista, com o Roque Júnior, trabalhei com o Tevez, com o Mascherano, né, com o Iniesta. Então, algumas coisas você fala assim, por que eu fui escolhido para trabalhar com esse cara em determinado momento? Né? O que eu fiz de diferente? Eu fui abençoado pra caramba, porque eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Mas, da mesma maneira, eu influenciei muitos outros. E esses dias eu estava conversando com o Arthur, ele está em Búzios, ele hoje tem um projeto lá, um abraço para ele, se ele estiver aqui com a gente. Ele falou, Pimentel, eu lembro até hoje, na base do Corinthians, estou falando de coisa de 20 e tantos anos atrás, o dia que você falou, Arthur, você tem essa dificuldade, essa. Você precisa desenvolver isso se você quiser dar o salto. E era uma coisa bem mecânica. Então, assim, você vai estando na história de pessoas. Isso é o maior benefício na minha maneira de entender o futebol. Que legal, cara. Nossa, então você... não tem como. Você fez parte de grandes nomes da história do futebol hoje. O próprio Neymar, Ganso. Cara, eu que sou santista, aquele time de 2010 foi sensacional. Era mágico ver aquele futebol. Sim. Tanto que eu tinha
né? Tenho muitos amigos que torcem para outros times, os caras falam, pô, vai jogar contra o Santos, a gente tem que ver de quanto que a gente vai perder. Exatamente. Tem que segurar para ver se não se perde de muito. Sim. Porque era sensacional ver aquele time jogar. E pensando nisso, né, você falou do Neymar, me veio na cabeça a questão das dificuldades que você deve ter enfrentado com os atletas, né, ao longo desse período seu que você tem de trabalho, de sendo preparador físico, de sendo, né, técnico também. Dentro de tudo isso, né, e muito que sai na mídia, quais foram as suas maiores dificuldades na preparação de um atleta? São recortes diferentes, né? Quando você é o preparador físico, a palavra já está dizendo. Você vai cuidar do atleticismo de um atleta. E o atleta, ele hoje é muito profissional. Eu peguei aquela transição, já início de 90, que pega aquele remanescente do cara que achava que quem tinha que correr era a bola. Mas hoje o atleta é muito profissional. Então o preparador físico ele é visto com muita empatia. Ele é um grande de um ajudador. O atleta precisa do corpo em dia, tem um cara ali para fazer isso, na verdade tem uma estrutura toda, você é muito bem-vindo. Então, na verdade, você passa a ser mais um aconselhador, um orientador e um cara que tenta potencializar aquilo que o atleta precisa. Como auxiliar técnico, você tem uma dimensão de apagar incêndios, normalmente, do seu comandante. Não adianta vocês estarem na mesma vibe, porque não tem trabalho que sustenta. A gente costuma dizer no futebol assim, um bate, o outro assopra. Normalmente o auxiliar é o que assopra. Mas ele tem que tomar cuidado de não assoprar de uma maneira tamanha de que ele sirva de muleta e de acomodação para murmuração. E isso vai prejudicar o trabalho do comando maior, do primeiro treinador. E como treinador, você é o vilão da história. Por quê? Você que vai ter que escolher os 11 que vão jogar. E no futebol a gente costuma dizer assim, quem faz ambiente é quem não está jogando. Porque quem está jogando pode nem gostar de você, mas você está pondo o cara para jogar. Então, beleza. Eu te tolero porque está sendo também conveniente para mim. E essa é a grande questão que por muito tempo a gente pensou, eu falo como treinador, de que tudo se resume a trabalhar fundamento, a estratégica, essas dimensões do jogo, e a gente esquece do principal, que é gerir pessoas. Então o treinador, ele é um grande de um gestor, ele tem que saber mediar conflito, ele tem que saber que existe um interesse em comum, coletivo, da instituição e do grupo que está dentro do vestiário, mas existe também os objetivos individuais. E um cara que não está jogando, ele fala assim, eu estou andando para trás na minha carreira. Ficar uma temporada e jogar 20 minutos. Esse cara evoluiu. E é esse cara que você tem que investir mais, Bruno. Porque é esse cara que está suscetível a escutar um monte de groselha e se perder no meio do processo, ou ele pode receber a mão daquele mesmo cara que, em tese, não está pondo ele para jogar. Mas se ele percebe que o cara está investindo nele, você começa a gerir pessoas, né? Então eu acho que essa é a maior dificuldade, ter essa sensibilidade de saber que você não vai agradar nunca todos, mas você não pode se violentar nas suas convicções, porém você não pode jamais deixar de investir no atleta. Eu costumo dizer que o jogo é do jogador. Nós somos facilitadores, mas os protagonistas são eles, né? E essa dimensão eu não posso esquecer nunca, porque o dia que eu esquecer eu vou inverter os papéis e aí eu vou ter mais dificuldade. Exato. E acontece, né? Demais. Felizmente acontece. O técnico quer ser mais que o próprio jogador. Sabe por quê? Porque é um ambiente hostil, competitivo, mas hostil, que gira muito dinheiro e o futebol é a quinta... Tem o ego também, né? É onde eu ia chegar. O futebol é a quinta ou sexta atividade do PIB nacional. A gente não tem nem dimensão disso. A indústria, o comércio, não sei o que. O futebol é um dos fatores do PIB nacional. O que gera enquanto negócio, né? Não estou falando só de salário, o que gera negócio, negócio futebol. E onde tem muito dinheiro, desenvolve fama, desenvolve vaidades e ego, né? Então, quando o treinador se coloca também nesse contexto, e você tem razão, tem um monte. Aí, cara, é uma bomba relógio, é uma disputa de egos, é uma disputa de vaidade, é uma disputa
até desleal, porque acaba tendo retaliação. Esse trabalho ele está fadado ao fracasso. Ele está fadado ao fracasso. Legal. Eu pergunto que assim, a gente vê, né, muito. A mídia mostra muito. Apesar de tudo bem, a mídia mostra muito só o que ela quer também, o que é conveniente a ela mostrar. Principalmente quando você pega grandes nomes, né, que nem Neymar, que nem outros nomes que gostavam, se diziam gostar de não ir no padrão que o futebol, que a televisão mostrava. É o cara que aproveita a vida, aproveita o dinheiro que está ganhando com o futebol e tal. E você tem que saber, né? Você tem que ter esse entendimento de vidas separadas, o que é o cara no profissional, o que é o cara no pessoal. Entender essa questão do ego também, de saber lidar, mas acho que entra muito mais nisso que você falou. Além do atleta, tem ali a pessoa. Né? Fazer a gestão da pessoa e não só do atleta, não só da fama que o cara está ganhando, do dinheiro que ele está ganhando. Entender um pouquinho essa questão do ego. Eu lembro na época desse time de 2010 do Santos mesmo, de vez em quando eu ficava pensando, cara, como é que o Dorival faz para comandar essa molecada toda numa bagunça danada que deve ser isso aí? E ele mesmo teve problemas ali pontuais, né? Que depois o tempo também trouxe maturidade. Hoje ele é um grande gestor. É o principal treinador do Brasil hoje. Ele ocupa a principal cadeira, né? Do mesmo jeito que eu falei que o atleta se profissionalizou, o treinador também passou por mudanças. Antigamente o treinador tinha a chave do clube na mão. Ele mandava contratar, ele mandava embora, ele dava pitaco em orçamento, ele era o primeiro a aparecer, ele centralizava as decisões todas nele. Ele era o interlocutor da mídia, com a torcida, com tudo. Hoje ele continua sendo importante? Evidentemente que ele tem muita importância, mas ele é mais um papel no sistema. Hoje os clubes têm toda uma hierarquia, a governança de um clube, você tem executivos, você tem uma série de coordenadores e o treinador nesse processo. Ele já não é mais a cereja do bolo e que bom por isso. Que bom por isso. O próprio Vanderlei Luxemburgo sempre foi muito assim, quando ele entrava nos clubes, ele entrava para mandar no clube inteiro. Quem outro que sempre foi um pouco bem dessa forma também? O próprio Leão também era assim, ele tinha aquela questão de rixa um pouco com um jogador que era gringo. Tem vários outros nomes que sempre foram um pouco... Quando você via que o cara entrava no time para técnico, ele tomava conta era do time todo, da mídia, de quem está de fora, quem entra, quem sai, na participação de venda, de compra de jogador. Então, eu acho... Bom, eu não sei o quanto isso é... Lá atrás, né, o quanto isso movimentava, o quanto isso acabava atrapalhando o futebol de uma forma geral. Eu acho que você foi muito feliz, você contextualizou. Lá atrás era o modelo que precisava ter. Esses nomes eu também fui muito agraciado de trabalhar com todos eles. Legal. Então eu trabalhei com o Vanderlei, eu trabalhei com o Oswaldo, eu trabalhei com o Nelsinho por 9 anos, eu trabalhei com o Passarella, eu trabalhei com o Antônio Lopes, eu trabalhei com o Parreira, eu trabalhei com o Tite. Até com o Parreira. Parreira em 2002. Né? Com o Tite em 2004 e tantos outros que aqui, se eu for ficar enumerando, eu vou ser injusto com alguns, né? Grandes treinadores que eu vou me perder aqui na memória. E cada um deles, Geninho, e aí vai, tantos. E cada um deles eu pude absorver aquilo que mais me identificava. E aí a grande questão é você ir formatando quem é o Pimentel. Né? Porque você não vai nunca conseguir imitar alguém, nem deve. Você tem que ter a sua autenticidade. Mas você tem que inspirar o que você vê de bom. Não só do jogador, mas desses grandes comandantes. Porque na época deles, realmente, eles eram assim o que o mercado precisava. Legal. Trazendo um pouco para fora, né? Você você foi só para o Japão. Eu tive um momento no México, em Guadalajara, mas isso foi um hiato ali enquanto eu estava no Corinthians, tive essa oportunidade de ficar de permanência mesmo, né? Mas de trabalhar mesmo temporadas, uma atrás da outra, foi Japão em 2 equipes diferentes. Legal. E como é que é trabalhar? Hoje, né, tanto o Japão, a Arábia, hoje tem a questão do futebol mais... Cresceu muito mais o futebol lá do que era há algum tempo atrás. Pelo menos, assim, aqui no Brasil ninguém via o futebol, né, do Japão, o futebol da Arábia, com tanta frequência que nem vê hoje. Não era tão grande.
Na sua época que você trabalhou lá, como é que foi essa experiência, principalmente no Japão, pô? É um país completamente diferente, é uma língua, uma cultura diferente, uma língua diferente. Como que foi para você essa experiência toda? Você citou aí Japão e mundo árabe. Eu tive uma oportunidade em mundo árabe também, com o Tite, inclusive, no Al-Ain. Acabamos declinando. Tanto um quanto o outro, o grande exportador de matéria-prima, não só de jogador, porque esse Brasil continua sendo, mas de profissionais, do staff técnico, também era o Brasil. Infelizmente, nós perdemos esses dois mercados, né, por erro nosso. Diferenciando os dois, o mundo árabe ele ainda está à procura da excelência e ele procura a excelência se ancorando em atletas. Então, ele leva atleta famoso. Que na minha maneira de ver não é o melhor modelo, porque o atleta é temporada, daqui a pouco ele vai embora e o legado não fica, né? O Japão, quando ele passa a romper meio que esse cordão umbilical com o Brasil, ele continua importando atletas, mas se você olhar treinador lá hoje, não tem nenhum. Primeiro ano, eu acho que não tem nenhum treinador brasileiro lá. Alguns preparadores físicos ainda tem. E ele passa a trazer uma metodologia, uma logística e uma expertise da Europa. Então ele investe em estrutura e em conceito. São duas versões muito diferentes. Você perguntou pontualmente do período que lá eu estive. Ainda tinha bastante brasileiro, né? Mas o que eu posso te afirmar é que o que mais me alavancou nesse período do Japão, e que foi ali realmente que eu dei o start para a questão técnica, foi a compreensão do futebol não segmentado como é no Brasil. Aí você fala, pô, Pimentel, você foi no futebol, pro Japão para aprender futebol? Através dos europeus que lá já estavam. E aí você começa a fazer... O futebol me levou para 28 países, né? Alguns só pontualmente, jogar, hotel, aeroporto e voltar. Outros para torneio, e que você vai tendo um intercâmbio, feedback de outras nacionalidades e de outros conceitos. Vamos lembrar que eu entro no futebol numa década que não existia internet. Vamos lembrar disso. E vamos imaginar que hoje, se você quiser, você que é um fã de futebol, quiser assistir o dia inteiro o jogo de futebol, você vai assistir. Hoje, qualquer dia, você vai assistir. De manhã, à tarde, à noite, qualquer liga, qualquer horário. E se você quiser procurar imagem de treino, se você quiser saber o que o Cristiano Ronaldo está fazendo na Arábia hoje, se você quiser saber o que o Bellingham está fazendo hoje, você vai saber. Se você quiser saber o treino do Vini Júnior, do Endrick, que chegou agora no Real Madrid, você vai ali na mídia social e você vai ter vídeo de treino, de jogo. Então hoje todo mundo sabe tudo de todo mundo. Então é um contexto muito diferente. Na época que eu vou para o Japão, eu percebo o quanto eles estavam dispostos, principalmente os europeus, a compartilhar conhecimento. E essa era a grande lacuna do início da minha formação. Você tem uma formação técnica na área da educação física, mas e para o futebol? Aplicada? Uma metodologia consistente? Não. Coisa que lá fora tem. E com todo respeito a hoje, que o Brasil está evoluindo muito nisso, a CBF está atenta com isso, mas eu precisei me capacitar lá fora. Então a maior transformação não foi assim um treino, nada disso, foi concepções, enxergar o futebol sob metodologias, sob visões sistêmicas e não aquela coisa analítica, é físico, é técnico, é tático, bem cartesiano como o brasileiro tinha e ainda muito tem como conceito. E você tem vontade de atuar como técnico na Europa? Ah, demais, né? Demais. Ali provavelmente seria a cereja do bolo, né? Seria a cereja do bolo. Não precisa nem ser Europa. Eu tenho muita vontade de voltar para a Ásia. Eu fui muito feliz. É muito profissionalismo, né, Bruno? Então, tudo funciona. Os processos bem definidos. Você tem início, meio e fim do que você faz. Você não fica aí sujeito a solavancos. Você trabalha com previsibilidade. Acho que essa é a questão, né? A Europa ela tem muito disso. Exato. Você não vê um técnico perder 3 jogos seguidos e ser mandado embora. Se você foi contratado, é pelos seus predicados e você vai fazer parte daquele projeto. Isso vale ouro. No Brasil, infelizmente, nós não temos isso. Ainda que existem
pouquíssimos, 2 ou 3 clubes aí que trabalham um pouco nessa linha. Não sei se é porque trabalham nessa linha ou se porque não tem outro técnico para colocar no lugar. Aí você pega, por exemplo, o Renato Gaúcho no Grêmio. É o período que ele está no Grêmio já foi, já voltou, continua lá, tem um trabalho, faz a gestão legal. Pelo menos quando você vê nas reportagens, a maioria dos atletas falam muitíssimo bem dele, a forma que ele conduz o time dentro e fora de campo, que acho que é muito importante, né? E isso é tudo verdade. Tudo que você falou é verdade. Ele tem uma gestão de pessoas muito elogiada. Mas ele tem um capital simbólico, ele está acima, não da instituição, mas acima de qualquer jogador que está dentro do vestiário dele. Tem uma estátua dele na porta do estádio. Então existe um capital simbólico que poucos têm. Poucos treinadores conseguem chegar nisso aí. Eu diria que aqui quem te está dando longevidade sem resultado, porque dar longevidade, por exemplo, no Palmeiras, pro Abel, o Abel fez por merecer a longevidade, ganhou tudo, né? Dar longevidade sem resultados significativos, eu diria que hoje o Red Bull Bragantino, porque trabalha sob o Caixinha está lá 2 temporadas, esse ano brigando ali pelo rebaixamento, mantém-se o trabalho, mas a gente está falando de uma instituição que não é brasileira. E que o seu escalão todo, estão falando não, o Klopp fechou agora como diretor internacional das 5 equipes, 6 equipes que eles têm, né? Na Áustria, na Alemanha, Nova York, Brasil. Existe esse DNA de gestão e de conceito europeu, né? Tirando esse aí... Eu também não vejo. Não vejo. Essa questão de novos, né, faz parte dos seus projetos, e a gente vai falar sobre isso. O que você tem, como você dentro, né, dali, né, do futebol mesmo e vendo isso, o que você tem visto dos novos técnicos que vêm surgindo? Não são muitos que ainda tem, mas você vê sempre um nome ou outro que de vez em quando aparece aí, que começa um bom trabalho, que tem feito um trabalho diferenciado. O que você tem desse pessoal novo? Falta ainda um pouco mais de experiência, eles precisam estudar mais, mas como é que você tem visto essa questão dos novos técnicos que têm aparecido? Falta para todo mundo, né? A gente nunca está 100% formatado, mas eu vejo uma geração, independente se foi de ex-jogadores famosos como o Flamengo está hoje com o Felipe, ou de treinadores como o Carpini, como a gente pode aqui falar o Márcio Zanardi, o Ricardo Catalá, não vou nem falar o Eduardo Batista, primeiro é um grande amigo, mas que é um contemporâneo meu, já está ali com 51 anos, né? E já está na estrada há muito tempo também, viveu todas essas transições assim como eu, né? E está super bem sucedido. Mas eu vejo uma nova geração, da qual eu me permito também fazer parte nessa função, com muito aguçada pelo conhecimento. Mesmo os ex-atletas, porque jogaram dentro de um contexto que de alguma maneira deu um start, fez o cara identificar assim, é um brainstorm ali, eu preciso de algo a mais do que simplesmente saber o gesto técnico e saber jogar bem. Então eu vejo, e não só isso, o movimento do futebol hoje na CBF, ele também com os licenciamentos, com congressos, com summits, com um monte de coisa, que isso vai erguendo. Nós temos uma defasagem aí de 25 anos em termos de conhecimento em relação à Europa. Acesso ao conhecimento, sim. Muita gente teve que beber da fonte lá. Mas eu vejo que a gente está correndo atrás e numa velocidade legal para que a gente tenha aqui essa expertise. Legal. Um outro tema que eu queria perguntar para você, Carlos, que é a gente, né, sempre, principalmente aqui no Brasil, sempre se falou muito sobre o futebol arte, sobre os dribles. Pô, então a gente teve aí Ronaldinho Gaúcho, a gente tem, já nem tanto, mas tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, tem o próprio Neymar, tem vários outros atletas um pouco mais antigos, alguns novos que vêm surgindo aí, que tem esse DNA com eles, do futebol arte, do drible, da coisa toda. E como eu sempre falo muito sobre o futebol com as pessoas, a gente sente muito isso, a gente como torcedor, que está diminuindo cada vez mais isso. Pois, recentemente um jogador, ele
recebeu um cartão amarelo porque ele deu um drible no meio do jogo. O juiz parou o jogo para dar um cartão amarelo por conta de um drible. Isso. E eu falei, cara, o que está acontecendo com o futebol? Por que está ficando tão chato? Por que né, essa questão do futebol arte... Pô, quando está fazendo muita firula, também não gosto, mas quando você faz a firula e vai definir... Pô, muito, o Ronaldinho Gaúcho fazia muito isso, o Neymar faz muito isso. Por que tá ficando tão chato o futebol? Por que as pessoas estão, né, achando ruim um drible no meio de um jogo? Eu acho que esse lance foi até um jogo do Ituano. Eu acho que foi. Foi o Leozinho, ele fez isso, esse mesmo. Tanto que acho que teve acho que o Neymar fez um comentário numa postagem dele. Exatamente. Ele é oriundo do Salão, né? Esse menino, eu não trabalhei com ele não, mas ele já foi eleito o melhor jogador do mundo na categoria juvenil do futebol de salão, né? Ele tá nessa transição aí. O que eu vejo é o seguinte, eu já vou pegar até um gancho. Ontem meu filho falou, papai, porque essa semana sai a bola de ouro, quem que vai ser o melhor do mundo? Não, ele não perguntou isso, ele perguntou quem você acha que deve ser o melhor do mundo? E eu fiquei pensando, eu falei, Murilo, não sei. Porque até o ano passado ainda teve o Messi como um rescaldo da Copa, né? Que ele ainda conseguiu capitalizar ali e tal. Desse ano não teve Copa para ninguém. Quem é o melhor do mundo? Eu não sei. Porque você não tem um expoente. Eu torço muito que seja o Vini Júnior. Também. Até porque é brasileiro, é nosso, exatamente. É nosso, né? E pode ser, inclusive, uma mensagem muito boa de uma série de situações, de pautas de identitárias que a gente sabe que ele sofre. De preconceito, de racismo, né? Vai ser uma mensagem ótima. Mas eu tô falando agora, assim como você, da bola mesmo, né? E eu acho que aí entra, sim, tendências que o futebol passou desde a geração de 80 até agora 2020, esses 40 anos, né? Nós tivemos aí por até 80, início de 90, uma matriz totalmente voltada à tática, à habilidade individual. Se a gente voltar um pouquinho mais ali para trás, 70, tinha tudo muito espaço, né? Então, essa individualidade ela aflorava. E vamos lembrar que não existia internet. Então, ninguém sabia o que o outro fazia. O elemento de surpresa, imprevisibilidade, era muito maior, né? Vem 90, que é a primeira Copa que eu vejo, em 94, o título, né? O Tetra, que eu lembro, é a primeira. Começa já nessa Copa, era um time muito pragmático, o Parreira sofria muita crítica, tinha dois talentos enormes ali na frente, Bebeto e Romário, mas o time era meio engessado no senso comum, né? E entra-se uma predominância do aspecto atlético. A escola russa, de um lado, com todo o leste europeu, e a escola americana do treinamento esportivo, é a época do boom da fisiologia do esporte. Os preparadores físicos começam a ganhar muito protagonismo, muito método de treinamento, oriundo inclusive das modalidades cíclicas do atletismo, mas começa a entrar no futebol. É a época que eu entro no futebol. O preparador físico ele começa a usar muitos métodos e começa a desenvolver muito a aptidão física do atleta. E o futebol não é diferente. Vira um futebol muito do quanto você corre, do quanto você dá com pique, do quanto você aguenta o esforço, né? Existe um salto de quase 40%, um futebol que se jogava ali, se corria individualmente 6 km, passou para 10, 11. Hoje a gente chega às vezes em 13, né? Porém, chegando de 2000 para cá, aí já com o advento de internet, com essa globalização, todo mundo entendendo o método de todo mundo, o futebol deixa de ter a tal da surpresa. Então já não é mais a técnica individual, já não é o atleticismo, porque chegou no limite, o corpo humano chega próximo ao limite. Então a diferenciação são as plataformas de jogo, as ideias de jogo, a dimensão tática estratégica. E agora nós estamos vivendo mais uma fase de transição, que é aquilo que a FIFA já detectou, e o Arsene Wenger é o nosso desenvolvedor na FIFA, no mundo todo, para as novas gerações do futebol. Ele tem feito um trabalho brilhante, exatamente preocupado com qual que é o jogador do futuro. E eu recomendo, inclusive, no site da FIFA, depois a gente pode tentar colocar aqui nas nossas legendas,
Ele tem uma entrevista fantástica. E ele contextualiza isso que eu estou te falando e ele aponta o caminho. E já dando um gancho aqui, Bruno, é exatamente a pedra fundamental, a semente que me move na direção do empreendedorismo. De algo que eu vivenciei, de que eu acredito, mas que eu tinha que operacionalizar de alguma maneira. E é exatamente isso, tanto que, né, dando aqui já um spoiler, a metodologia que eu formatei, ela recebe esse nome. Inspirada exatamente no Arsène Wenger, que é o jogador do futuro. Já Legal. Pensando no futebol, as soluções que a gente vai apresentar na próxima década. Legal, vamos aproveitar esse gancho já, então vamos falar sobre isso. Eu estava dando uma olhada também lá nas suas redes sociais, conhecendo um pouquinho, conversando um pouco com a Ellen antes, até para entender um pouco mais sobre esse momento que você está vivendo agora, né? Tem toda uma baita de uma história dentro do futebol e ainda dentro do futebol está empreendendo, né? Aqui o Falando Tomando a gente fala muito sobre empreendedorismo, a gente traz empresários e hoje eu tenho tentado trazer várias pessoas de vários ramos diferentes que também empreendem. E o futebol é uma coisa muito legal, por ser um assunto, como eu já disse, que eu gosto muito, mas poder trazer a parte do empreendimento dentro do futebol. E você tem feito isso. Fala um pouquinho sobre esse projeto seu, sobre esse curso Jogador do Futuro, né? Enfim, dá uma explanada boa sobre ele, tudo que você está trazendo de novidade para isso. Eu vou voltar aqui no início, talvez na primeira pergunta, na minha primeira intervenção, que eu falei em democratizar o conhecimento, dar acesso, né? E eu tenho essa convicção desde os meus tempos de academia, ali na Unicamp, em Campinas, de que ninguém tem o direito de evocar o monopólio do conhecimento. Eu sempre tive isso, né? Eu sempre tive esse viés de publicação, de gerar ciência, de fazer, né, os trabalhos aí com metodologias e tal. Só que o futebol, ele nunca me apresentou algo concreto que respondesse às minhas inquietudes. Quais são essas inquietudes? Por exemplo, de um cara que está querendo ter a sua imersão no futebol. Qual fonte ele vai beber? Eu tive que ser autoral em muitas coisas, tentativa e erro. Outra coisa, o cara que ele já entendeu que as exigências do futebol hoje e daqui para frente serão outras, como ele vai se situar como um solucionador dos problemas que virão? Se ele só conhece um método, ou aquele que ele aprendeu quando ele jogava, e ele continua insistentemente repetindo o que ele fazia há décadas atrás, porque é o único modelo que ele aprendeu. Então, a inquietude era essa: produzir algo concreto, sem firula, bem direcionado, lastreado cientificamente, testado e aprovado. E onde que eu testei e aprovei? Não é na minha trajetória de 30 anos. Ela gerou esse brainstorm, esse conflito de ideias. Mas o teste cabal para mim foi exatamente em 22. O Ituano foi o momento que eu pude fazer o meu insight, colocar experimentalmente ali de uma coisa que eu acreditava. Eu não ia colocar o meu emprego em risco para fazer um balão de ensaio. Eu já tinha ela solidificada. Eu pus na prática e eu não estou aqui agora eu querendo ser o protagonista, mas os resultados por si só dizem, né? Nós fomos campeões do segundo turno num ano que tinha Cruzeiro, Bahia, Sport, Botafogo, Grêmio, Vasco. Muito cachorro grande, muita gente grande, gente de poder econômico, times de massa. E o Ituano na sua dimensão ali. E a gente conseguiu, de alguma maneira, mostrar e brigar de frente, né? O nosso potencial. E esse potencial, eu não vou dizer que é virtude do Pimentel, porque não é. Esse potencial, eu falei aqui também, já, o jogo é do jogador, mas eu nutri o jogador com duas coisas que eu acredito muito. Já que o jogo é dele, ele tem que dominar o jogo. Não é dominar só o gesto técnico do jogo. Ele tem que dominar principalmente a compreensão, a cognição, o entendimento daquilo que ele faz. Uma vez que ele tenha isso, ele tem duas coisas. Ele tem uma ótima leitura de jogo. E se ele tem uma ótima leitura de jogo, ele vai ter uma ótima, uma eficaz, uma efetiva tomada de decisão. Vou te dar um exemplo aqui rápido.
Nós estamos aqui gravando um podcast, você tem que conversar comigo, tem que operar, tem que ter... O seu cérebro trabalha em não sei quantas vertentes. Parabéns por isso. Né? Obrigado. Parece a minha esposa. A minha esposa, ela vê uma série, responde aqui, cuida da criança. Eu sou assim, eu sou unidirecional. Mas vamos lá. Em média, por dia, eu e você, se a gente conseguir dormir 6 horas, vamos dar esse direito de dormir 6 horas. Nos sobram 18. Nessas 18 horas que nós estamos acordados, nós tomamos em média, nós seres humanos ativos, 3.200 tomadas de decisão no dia, nessas 18 horas acordados. Um jogador de futebol profissional, por jogo de 90 minutos, hoje um pouquinho mais, né? Chega a 100 praticamente, 1h30 jogado, ele já toma, isso é catalogado, isso já é a ciência fazendo tratamento estatístico. Ele toma de 2.400 a 2.600 tomadas de decisão. Em 1h30. Em 1h30. E nós tomamos 3.200 em 18 horas. Então a densidade de necessidade de tomar, a exigência de tomada de decisão é tremenda. E como que a gente, qual é o mecanismo para se tomar uma decisão? Primeiro é visualização da situação problema. Por isso que a gente fala muito em scanner. É você porque vou te dar um outro dado. Os mesmos 90 minutos, as 2.400 tomadas de decisão, sabe quanto tempo cada jogador fica com a bola no pé? Você vai assustar. 180 segundos. 3 minutos. Meu Deus. O cara fica 100 minutos dentro de campo e 3 minutos ele... Há exceções? Um Neymar da vida vai ficar mais porque é mais procurado, mas não vai dobrar. Não fica 6 minutos com a bola. Então o jogador ele fica praticamente o tempo todo de um jogo monitorando, escaneando, tentando interpretar situações do seu perímetro, da sua cercania, quem está interagindo com ele, e daquela dimensão do campo que tem 100 metros de comprimento e que tem mais do que 70 de largura. É muita dimensão para administrar tempo, espaço, adversário e bola. Então, se o jogador ele não tiver esse desenvolvimento cognitivo para ficar mapeou, interpretou, e tem uma escala aí. Primeiro você mapeia, depois você interpreta, depois você vai lá no seu HD, e hoje é cloud, né? Você vai lá na sua nuvem e vê a memória que você tem, faz o julgamento da mais apropriada, depois que você fez todas essas coisas, você faz uma ação. Mas você não tem 2 minutos para fazer isso. Segundos. Frações de segundo. Hoje você já tem tecnologia, a Europa já usa, de virtual. Que você coloca o jogador num ambiente... Aqui daria para fazer o time praticamente. Você pega ali 2 metros quadrados e o jogador com o seu óculos artificial ali, ele vai tendo situações de jogo, estímulos de 380 graus, 360 graus, para ele começar a ter mapeamento. Estamos educando o córtex cerebral, porque a memória está aqui. Córtex pré-frontal. E as emoções estão aliadas a isso, que é o que nós chamamos de sistema límbico, que é a base do cérebro. É límbico e parece uma graxa. Emoção é fundamental para gerar memória. Que tipo de emoção? Emoção positiva. Você gosta de chocolate? Eu amo. Chocolate gera dopamina e serotonina na sua corrente sanguínea e na minha. Por isso que a gente gosta. Sim. Então você vai comer, vai ter prazer. Você gosta de quiabo babado? Não. Vai provavelmente gerar cortisol. Cortisol não, porque cortisol é de esforço, mas vai gerar hormônio de estresse. Adrenalina. Quando você gera muito hormônios que não são do prazer, você tem dificuldade de retenção de memória. Quando você gera muito hormônios que têm prazer, estou falando de futebol, né? Não só memória de chocolate. Você gera feedback positivo para armazenamento. Agora você vai entender onde eu vou chegar. A metodologia ela pega todo esse escopo e ela propõe treinamentos com uma lógica para que você seja desafiado, desafie o seu jogador com complexidade, com tudo que o futebol pede, mas que você tenha condição de proporcionar um desafio atingível. Porque uma vez atingível,
feedback positivo, prazer, memória. Seu HD começa a encher. E esse HD é necessário para leitura de jogo e tomada de decisão. Deu para entender o ciclo? Essa é a metodologia do jogador do futuro. Excelente, muito bom, muito bom. E hoje para quem que é esse curso, Carlos? Para quem que, né, para quem que ele é voltado, para quem já trabalha com futebol, para quem está querendo começar? Basicamente um pilar, 3 pilares, né? O ex-jogador que está fazendo a transição e ele quer ser um técnico, ele quer ser um auxiliar técnico, ele quer ser um coordenador técnico, ele quer trabalhar no futebol na área técnica. O profissional de educação física, que assim como eu, peregrinou para trabalhar no futebol, né? E aquele que já está e só quer uma atualização. Então ela é democrática. Ah, mas é para base? É para iniciação? É para o profissional? É para todo praticante do futebol. Desde o iniciante, ela se propõe a partir dos 7 anos, né? Até o maduro. Eu desenvolvi trabalho com ela, com o jogador, vou dar o nome aqui, o Rafael Pereira, com 38 anos. Por quê? Porque o ser humano ele nunca deixa de ser estimulado para aprender coisas novas. Lógico que quanto antes você começar, mais rapidamente você vai dar estímulos para que ele desenvolva o repertório. A gente até fala assim, o jogador veterano, ele sabe os atalhos. Quantas vezes a gente já ouviu isso e já falou? É verdade, porque ele está ali pelo menos há uns 15 anos, 18 anos, recebendo estímulos. O nosso desafio é que ele não precise de 18 anos. O nosso desafio é poder potencializar esses estímulos para que o mais rapidamente ele consiga ter esse repertório necessário para sua cognição, sua tomada de decisão, sua efetividade. Legal. E o seu curso traz tudo isso como método, como metodologia, como Exato. formas de poder realmente mudar um pouco do cenário do futebol. De quem quer ser técnico, quem atua, quem está querendo atuar. Essa é a grande missão. Compartilhar conhecimento, né? Porque isso aí é algo que é um paradigma que eu sempre quis quebrar. E que lá fora isso já não é um paradigma, as pessoas compartilham o que fazem de bom e de ruim, né? E não tem problema nenhum de experiências mal sucedidas, compartilha-se muito a informação e a gente precisa aqui começar a ter esse hábito, né? Então, que ele seja na formação, seja no alto rendimento, um viés para que a gente possa debater, trocar ideias e dissipar conhecimento. Essa é a missão fundamental da metodologia. Legal. E quais que são aí os principais benefícios para quem está fazendo, quem faz esse curso, né? O que a pessoa pode esperar depois que ele conclui o jogador do futuro? Ele pode esperar um profissional preparado para trazer as respostas que o mercado vai exigir. Vai te trazer segurança. Ele vai estar preparado para influenciar decisivamente a formação ao longo dos anos de um atleta e ele vai estar preparado não só para a imersão no mercado de trabalho, seja qual for a sua esfera, escolinha de futebol, clubes nas suas categorias de base, alto rendimento, clube associativo, a imersão do profissional ele vai estar com um escopo metodológico, uma capacitação técnica para isso. E a beleza maior, que vai ser o resultado final de tudo isso, ele vai gerar autonomia na equipe e nos atletas que ele, de alguma maneira, vai conduzir. Que da hora. E quanto tempo de curso é? Nós trabalhamos numa densidade de 52 aulas, né? Eu veementemente reforço durante as aulas do curso que você não assista 2 aulas no mesmo dia, que você assista com profundidade. Ele não tem data para expirar, ele está ali na plataforma de vendas, que é a Hotmart, é vitalícia e todas as atualizações que eu for promovendo, porque ciência é dinâmica, quem já comprou vai continuar recebendo isso. Não vai ter que pagar para essa atualização. Não tem. Ela é perene, ela é vitalícia. E eu enfatizo para que a pessoa, né, assista, compreenda, se ficou dúvida, reassiste. São aulas curtas, todas de 20 minutos. Legal. Né? E ela tem muita exemplificação. Porque de nada
adiantaria só fornecer um material teórico, sendo que a gente precisa de uma formação integral, teoria e prática. Aí você fala assim, poxa, o cara assistiu, o cara é estudioso, é interessado, mas e a parte prática? Porque esse é um outro grande dilema, né? Então eu não quero que as pessoas gastem a energia e dê os tropeços que eu, por sobrevivência, precisei dar. Então o que a gente oferece, Bruno, é 1 ano de treinamento catalogado em planilhas, com arte gráfica, com vídeos dinâmicos, tem ali o QR Code, você está no campo, você está ali no seu celular, você pode ter baixado ele como e-book, você pode aqui rapidinho passar a sua câmera e ver o treino sendo animado, de 342 unidades de treino. Perdão, 432 unidades de treino. Foi um trabalho que eu fiquei quase 3 anos desenvolvendo para testar cada uma delas, para pôr no mercado. Então, até as pessoas assustam, os amigos do futebol. Cara, 432 atividades você criou, você desenhou, você animou, você gerou código de barra? Sim. Por que 432? Porque nós temos 3 grandes áreas das faixas etárias, nós temos 12 habilidades táticas, conceitos, princípios básicos, e para cada uma delas nós temos 12 atividades. Então, se você começar no dia 1º de janeiro e você quiser experimentar, nem vai precisar, porque você com o curso aprende a ter autonomia para criar as suas, né? Mas se você tiver inseguro, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 25, você vai se preocupar com um monte de coisa, menos de elaborar treino. Porque eu estou oferecendo 432 atividades já preparadinhas ali a seu acesso. Muito bom. Vamos pensar, vamos falar em valores, né? Quais os valores hoje, né, do curso? Onde as pessoas buscam, achem os cursos para poder se inscrever? Você acha no site, né? Nós temos um site institucional que se chama www.esseonossojogo.com.br e na nossa página específica da metodologia, que é www.jogadordofuturo.com. Né? Nós estamos no preço de lançamento e eu vou dobrar essa aposta, né? Você já vai me ajudar com isso. Eu já ia pedir quero desconto para o povo que está assistindo. Hoje a metodologia ela foi precificada em R$ 1.212, mas nós estamos com um preço de lançamento de 53% de desconto. Então ela sai à vista por R$ 570, mas nós facilitamos em 12 parcelas de R$ 56,89. É menos do que R$ 2 por dia, né? Mas eu vou dobrar essa aposta. Por favor, vamos lá. Lançar aqui um nome, eu vou lançar o cupom amanhã e por uma semana, então amanhã terça-feira, até a segunda-feira da semana que vem, no seu próximo podcast aqui, quem entrar ali na página www.jogadordofuturo.com e colocar o cupom, você me ajuda aqui, podcast 15... Podcast 15. Podcast 15? Podcast 15. Então fechou. Podcast 15 tem um desconto de mais 15% em cima desse valor profissional. Olha aí, senhoras e senhores. Então, a partir de amanhã, vou estar divulgando aqui nas minhas redes sociais também. Vou colocar na descrição dessa live e das próximas lives também, na quinta-feira, na próxima segunda-feira. Você vai lá e coloca o voucher Podcast 15. Você vai ganhar mais 15% de desconto do valor. Então vai baixar mais ainda. Já está baixo, está 570 à vista, ou 12 de R$ 56. Você vai ganhar mais 15% de desconto para ter um curso completo de jogador do futuro, onde você vai conseguir aplicar tudo isso por um ano tranquilamente. Com aulas que são 20 minutos de aula aí, não é uma aula grande, chata, cansativa. Excelente, muito bem. Podcast 15, hein, senhoras e senhores? Muito bom. Muito bom. E além, então tem no seu Instagram também tem o link. No Instagram tem, no Facebook tem, no nosso perfil, nos 2 perfis, né? No meu particular, Carlos Pimentel BR, tá lá, tem o link, e no nosso perfil institucional, esse é o nosso jogo,
também está lá no Insta, no Face, é só procurar na página do YouTube, tá tudo ali. Legal. E da onde veio essa, né? Porque assim, são mais de 30 anos dentro do futebol, tendo aí muito sucesso dentro do Brasil, fora do Brasil, convivendo com grandes nomes do futebol brasileiro hoje. E da onde surgiu a vontade, não, agora eu preciso empreender dentro do futebol? Claro que tem a paixão, tem tudo, mas da onde que veio, né? Surgiu, falando, dá para também empreender dentro do futebol. Deixar um legado, né? Isso aí é fundamental para as novas gerações. Ingratidão a tudo que eu consegui também retribuir, dar acesso e aproveitar, porque hoje o meio digital ele é uma realidade que não volta mais para trás, ele só vai potencializar. E nós vemos grandes iniciativas, né? Antigamente você falava de mundo digital, e vocês têm muito mais propriedades para falar do que eu, a gente tinha algum preconceito, alguma desconfiança. Eu era esse aí, tá? Uhum. Eu era esse cidadão que falava assim, curso de EAD, jamais, né? E exatamente nesse período que eu fiquei no Japão, eu tive o acesso a coisas que eu queria fazer, mas a limitação continental do outro lado do mundo, fuso horário, não permitia nada. E eu fiz uma graduação por EAD, de uma área que não tem nada a ver com esporte. Eu fui fazer uma graduação por EAD e eu fiz capacitação por mais de uma vez por EAD e eu percebi o quanto isso é democrático. Que se você souber procurar, você encontra muita coisa boa nesse segmento do mercado, né? Então a ideia é essa, é dar dimensão, é dar capilaridade, é fazer isso aí chegar próximo, dentro da residência de quem jamais teria condições. Vou dar aqui um exemplo, que a gente fala em Brasil, a realidade de Brasil, né? Hoje uma licença, muitas perguntas eu recebo nas minhas mídias sobre isso. Ah, mas isso é licenciamento? Não, não é licenciamento. É uma capacitação metodológica. Pô, mas por esse preço, um licenciamento da CBF hoje, que não te permite trabalhar na categoria profissional, custa R$3.000. O licenciamento, a licença A, que te permite trabalhar no profissional, ela custa R$12.000. A licença Pro, que é o licenciamento mais alto da CBF, ela custa R$24.000. Evidentemente que eu fui buscar um mestrado em Portugal. A gente está falando aí já numa outra divisa e tal. E que saiu mais do que isso. Então, quando você pensa em escala, em dar oportunidade para um N de pessoas que já na realidade brasileira, é muito difícil uma pessoa dispor desse montante para uma capacitação técnica profissional para um licenciamento. Mas ela deixa de ser quando você facilita e você torna isso mais democrático e mais acessível, né? Então, ao invés de você dispor de 12 parcelas de R$2.000, você pode dispor de 56, 57, né? A ideia é disseminar conhecimento e dar acesso. Esse aí é o mote maior. Não teve nada assim, mas Pimentel, isso aí é comercial. Comercial na forma, não na intenção. É uma consequência. O quanto vai vender. Se vender para um e transformar a vida de um. Se vender para 1 milhão e transformar de 1 milhão, ok. Até porque esse dinheiro também a gente vai reverter em outras coisas sociais. Isso aí é extremamente justo, Bruno. Porque assim, vamos pensar, eu usei uma palavra aqui, eu vou definir ela melhor em escala. Porque é uma linguagem que se usa muito, né, no digital. Ao longo desses 30 anos, isso não me vaidece não, mas me alegra. Eu nunca disse não para uma pessoa que pediu um estágio para mim. Mas eu volto a falar, foi uma pessoa que pede, é um por vez. Então, a capacidade, você vai ficar uma semana com uma pessoa, então você vai conseguir atender 50 pessoas no ano, né? Quando você consegue escalar isso aí no digital, você consegue ter uma aderência que foge o teu controle. Aí alguém pode falar assim, tá, então se o objetivo é esse, por que não fazer graciosamente? Porque enquanto eu recebo uma pessoa por semana no meu trabalho formal, eu estou lá trabalhando. Por isso que eu posso recebê-la. Para eu produzir um material desse, eu saio do Ipatinga em março,
Mês 3, eu começo a formatação, 3 anos para desenvolver a metodologia. A formatação, nós estamos em outubro, são 7 meses sem receber um salário, porque eu tive que abrir mão do mercado de trabalho para isso aqui virar realidade. Então, para eu poder fazer isso e atingir um N de pessoas muito maior do que as 50 pessoas ano, eu tenho que ter algum retorno, porque os boletos continuam vindo, as contas continuam vindo. Exatamente. Né? Então, assim, nada mais justo do que isso, né, cara? Não existe mágica, existe processo, existe trabalho, existe um produto que você desenvolveu e existe uma relação mercantil nisso aí, né? Acabou. A gente vai se caminhando para o final aqui, Pimentel. Muito, cara, muito obrigado de verdade pela presença, pelo tempo dedicado, por ter saído lá de Tu e estar vindo aqui bater esse papo com a gente, trazer um pouco da sua história, desse todo ensinamento que você trouxe para a gente aqui hoje, tanto para mim, para quem está vendo agora, para quem vai ver depois. Então, uma das coisas que eu sempre falo aqui que é isso. Uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida hoje é o tempo. E a partir do momento que a gente dedica parte do nosso tempo para o outro, né, então a gente consegue... o benefício é muito maior para a gente do que para o outro. Então, muito obrigado. Aprendi demais com você aqui hoje. Futebol é uma das coisas que eu gosto demais. Então, conversar... Se deixar, a gente vai o resto da noite aqui conversando, falando sobre futebol. Então, assim, muito obrigado mesmo por estar aqui. Ellen, mais uma vez, muito obrigado também por ter feito essa ponte, para ter ajudado a trazer o Pimentel aqui para estar batendo esse papo e contando um pouco da história dele. Eu agradeço demais o espaço, né? O carinho, a seriedade com que você empreende tudo isso, né? Foi muito gostoso chegar aqui e ver algo com uma energia muito positiva e um cara que abraça isso aqui, que faz disso aqui uma missão realmente. Isso aí, quando você está muito acostumado com o ambiente de imprensa, isso não deixa de ser uma estratégia de comunicação, né? É evidente. Você sabe reconhecer cases e cases, né? E quando você chega num lugar assim, que você vê nos pequenos detalhes que talvez o backstage não viria, mas você vê ali o esmero, o cuidado e tal, você fala assim, pô, esse cara acredita demais. E quando você participa de alguma maneira, você contribui, mas você sai engrandecido. Então eu falo aqui para você, olhando nos seus olhos, que quem leva o maior bônus dessa nossa noite aqui, você pode ter certeza que sou eu. Que bom. Eu saí na vantagem. Que bom.